Olá pessoal, tudo bem? Cá estou novamente e hoje eu vou falar sobre um assunto que está muito relacionado ao vídeo que eu fiz sobre competências, que aqui só para a gente recapitular, competências são um conjunto de conhecimento, habilidades e atitudes. E o que eu vou falar hoje, eu lembro muito que eu falei também nesse vídeo de competências, que dentro das habilidades existiam algumas nuances, algumas variações. E é o que a gente chama de hard skills e soft skills, que é exatamente o que eu vou falar para vocês hoje. A gente vai entender o que tem por trás desses conceitos. Eu tenho quase certeza que todo mundo deseja evoluir profissionalmente na carreira, né, naquela carreira que escolheu. E no vídeo de competências eu falei muito sobre isso. Eu disse o seguinte, que é importante que as pessoas entendam, que eu enquanto profissional entenda quais são as minhas competências, para eu ter uma direção melhor a seguir, né? Para eu direcionar melhor qual vaga eu quero, qual empresa eu estou buscando. E com as skills, né, ou habilidades que eu vou estar falando aqui para vocês hoje não é diferente. É tão importante quanto, tanto é que a habilidade, essas skills, elas estão dentro das competências, né? Elas são uma parte das competências. Então, se eu quero tomar uma decisão melhor, se eu quero saber qual caminho seguir, né? Eu sempre recebo esse tipo de pergunta. Luana, eu tô um pouco perdido. Luana, eu acabei de me formar, não sei o que fazer. Luana, você escolheu fácil a área que você atua. Então é muito isso, de identificar com o que eu sou bom, qual habilidade eu tenho. Então vamos lá. As habilidades, elas servem para avaliar o tipo de aptidão que um candidato tem, que uma pessoa tem. Antigamente, era muito comum que os recrutadores de grandes empresas, eles usassem o critério de habilidades olhando só para o lado das hard skills. E vocês vão entender por quê. Mas, com a evolução do mercado de trabalho, né, tá em constante evolução o mercado de trabalho de maneira geral, as empresas elas foram observando a necessidade de incrementar, né, aos seus colaboradores as soft skills. E essas soft skills elas têm ganhado cada vez mais destaque no mercado e elas têm sido cada vez mais procuradas pelos recrutadores nas pessoas que eles contratam. Mas então vamos ao que interessa, né, Luana? O que são de fato hard skills e soft skills? Então vamos começar com as hard skills. Não é de se estranhar, né, gente, que durante muito tempo os recrutadores utilizaram essa habilidade como avaliação sozinha. É justamente porque ela é mais fácil de identificar, ela é mais fácil de analisar. São justamente aquelas habilidades mais técnicas e eu vou dar alguns exemplos para vocês. E aqui a gente poderia dizer que, por exemplo, um diploma de graduação ou uma proficiência em outra língua, isso tudo está dentro da hard skill. Essas hard skills, elas podem ser aprendidas por meio de cursos, seminários, workshops. Então, como eu disse, né, alguns exemplos, uma graduação, um curso técnico, um mestrado, ou então um conhecimento que a pessoa tenha para operar determinada máquina que seja mais complexa ou não. Então, basicamente, de forma bem simples para vocês entenderem, são as habilidades mais técnicas do profissional. A principal característica de uma hard skill é que, como ela é facilmente identificada, ela é de fácil mensuração, é a primeira coisa que a gente coloca no nosso currículo. Então, a primeira coisa que vai ter no meu currículo é o quê? Que eu sou enfermeira, que é uma habilidade técnica, é uma hard skill que eu adquiri por meio da graduação, né? Por meio de um curso. É claro que aí vai depender da empresa selecionar a hard skill que ela quer para determinada posição, para determinado cargo dentro da instituição. Por exemplo, para eu atuar como enfermeira em um hospital, é necessário que eu tenha, no mínimo, a hard skill de enfermagem. Então, eu preciso ser enfermeira, eu preciso adquirir esse conhecimento técnico. Lembra que eu falei para vocês no início do vídeo sobre aquela evolução do mercado de trabalho? Então, é exatamente aqui, nesse ponto, que a soft skill entra. Ela tem ganhado cada vez mais destaque e ela tem se mostrado como um diferencial para os profissionais. Vocês vão entender por quê. Então, o que são de fato as soft skills? Ao contrário da hard skill, essas que a gente chama de soft skills, elas são muito mais difíceis de identificar e de mensurar, tá? De quantificar. Então, exatamente por isso, elas estão, a gente pode dizer que elas estão ligadas a fatores mais comportamentais de cada um, que estão diretamente relacionados a fatores emocionais. E por que, Luana, que ela é mais difícil de ser identificada?
porque justamente por ela estar relacionada ao fator emocional, ela está muito ligada à experiência pessoal de cada um, a vivência pessoal de cada um. Então é muito mais difícil eu ensinar, eu assimilar uma soft skill do que uma hard skill. A hard skill ela é facilmente transmitida, então eu consigo transmitir facilmente para outra pessoa um conhecimento técnico que eu tenho, por exemplo, para fazer uma punção venosa. É fácil eu transmitir esse conhecimento. Agora, a experiência, por exemplo, a minha experiência enquanto profissional, o que eu vivi é muito difícil de ser transmitido, está muito relacionado à minha emoção, né, às minhas emoções, aos meus comportamentos dentro ali do serviço, dentro da minha vivência como um todo. E só para vocês entenderem como que a soft skill é mais complexa, eu posso, por exemplo, ter desenvolvido uma habilidade emocional no meu casamento que pode indiretamente me ajudar no meu ambiente de trabalho. Então, vocês entendem? É muito mais difícil, depende muito, né, da vivência da pessoa. Então, a vida dela toda, todas as experiências dela podem estar relacionadas de alguma forma com as soft skills. Isso não quer dizer, gente, tá, que eu não possa melhorar ou não quer dizer que eu não possa aprender. Não é isso que eu tô dizendo aqui. Eu só tô dizendo que ela é muito mais subjetiva, ela é muito mais complexa, tá, de ser analisada, de ser avaliada. E por que esse tipo de habilidade tem ganhado tanto destaque? Com o passar dos anos, com aquela famosa evolução que eu disse para vocês do mercado de trabalho, as empresas, o que elas têm percebido? Que de nada adianta eu ter um profissional extremamente qualificado em termos de hard skill, vários cursos, mestrado, doutorado, e essa pessoa ela não tem soft skills, ela não tem, por exemplo, ela não sabe lidar com a pressão do dia a dia, ela não tem senso de equipe, ela não sabe se comunicar, ela não tem senso de liderança. Então, hoje em dia, as empresas elas têm buscado muito esse tipo de característica, de habilidade nos seus colaboradores, né? Então, alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Capacidade de ser persuasivo, capacidade de trabalhar sob pressão, senso de liderança, ser proativo, ser comunicativo, tá? Então, existem outros, tá, gente? Mas esses são apenas alguns exemplos para vocês entenderem do que se trata, né, as soft skills. E como elas são mais difíceis de identificar, como eu disse para vocês lá no início, é por isso que às vezes algumas empresas, elas fazem dinâmicas no seu, por exemplo, em algumas vagas, né, em algum processo seletivo, elas fazem algumas dinâmicas em grupo, justamente para quê? Elas expõem essas pessoas, esses candidatos, a algumas simulações de situações onde pode ser que essas soft skills se aflorem, né? Então talvez elas consigam identificar em alguma das pessoas, por exemplo, às vezes elas querem uma vaga para gestão, para coordenação. Então algumas habilidades, né, algumas soft skills que seriam necessárias nesse caso, pensando aqui agora, seria no mínimo, né, gente, um senso de liderança, proatividade, comunicação. Então, nessa dinâmica, o recrutador ele é capaz de enxergar em algumas pessoas essas habilidades específicas. Então, é muito interessante ver como que as empresas elas vão se adaptando para captar, né, esse tipo de profissional. Bom, e aqui uma dica para vocês. Identifiquem suas hard skills e suas soft skills. É muito importante por dois motivos. Primeiro, porque se conhecendo, você vai saber, você vai se direcionar melhor para alguma vaga, para o que você queira, e você vai poder melhorar caso seja necessário. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos pensar em uma hipótese onde a pessoa ela queira muito atuar em uma área de coordenação, de gestão, mas o que ela precisa? Ela não sabe se comunicar. Então, a gente sabe que para ser líder, né, gente, para ser chefe de uma equipe, para ser coordenador, eu preciso me comunicar. A comunicação é a peça-chave, eu diria, para tudo, mas principalmente nesse caso. Então, eu identificando, olha, eu não tenho essa soft skill, eu preciso melhorar. Eu consigo trabalhar nisso para conseguir aquela vaga que eu tanto quero. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo possa ajudar vocês aí na identificação desses conceitos e a se voltarem aí, né, para vocês mesmos e tentar identificar as hard skills e soft skills de vocês. Até quarta que vem, um beijo!